ordem de Deus para o seu coração. Queria que você que estivesse aí com a sua Bíblia, você pudesse abrir a palavra de Deus junto conosco. Isso é importante, a gente ler, a gente conferir nas Escrituras o que Deus fala, o que Deus diz. Tudo que está escrito é para nós, é para gerar crescimento na nossa vida, aprendizado, para nos ensinar lições e nos livrar de muitos sofrimentos. A pessoa que ouve a palavra de Deus todo dia, que medita na palavra de dia e de noite, ela vai prosperar, ela vai ser bem-sucedida, Deus vai andar com ela, ela não vai ter medo de nada, porque Deus vai ser conosco. Foi o conselho de Deus para Josué, lá no capítulo 1, a partir do versículo 8, Deus disse para ele não se desviar do que estava escrito na palavra. Ele tomar posse da palavra, para ele praticar a palavra, para ele meditar de dia e de noite. Fazendo assim, ele iria ser bem sucedido, ia ter um caminho próspero e Deus ia andar com ele por onde ele fosse, Deus ia estar perto dele. Então a palavra de Deus deve ser nossa amiga, nossa conselheira. Ah, meu Deus, não sei o que é que eu vou fazer. Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Deus vai falar com você. Deus vai lhe mostrar o caminho a seguir. Oh, graças a Deus. Marcos, no capítulo 6, versículo 45, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. Diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos aprendendo sobre ser perseverante. O que é ser perseverante? É não desistir quando as coisas começarem a ficar difíceis. É você não desistir quando você sente uma dor, quando o vento é contrário. Nós só temos permissão para parar em uma situação. É quando Deus manda você finalizar. A
Bíblia fala que Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto alfa e a última ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele dá a primeira palavra e dará a última. Tem situações que depois de você orar, de você jejuar, de você ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar para você. Como um exemplo disso foi o que aconteceu com Moisés. Deus chamou Moisés no monte, onde ele costumava orar e trabalhar. Deus se manifestou em uma forma de uma sarça, uma planta que pegava fogo, mas não se consumia. E ele ficou admirado com aquilo e foi se aproximando da sarça, pegando fogo. Quando ele ouviu a voz de Deus dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Por quê? Porque eu estou aqui. E ali Moisés tirou a sandália dos pés e se inclinou, baixou a cabeça para ouvir a voz de Deus. Aí Deus disse para ele: eu tenho uma missão para você. E já estava há 40 anos cuidando do rebanho do sogro dele, sendo um pastor de ovelhas no deserto. Disse: eu tenho uma nova fase para você. Eu preciso que você volte no Egito para tirar o meu povo do Egito e trazer para me adorar aqui no monte. E ele não queria. Ele não queria essa missão, porque ele tinha vindo do Egito fugido, com medo do faraó matar ele, porque ele tinha matado um egípcio para defender um israelita na hora da confusão. Ele matou o egípcio, então ele ficou com medo do faraó ficar sabendo que ele matou um egípcio e mandar matar ele. Então ele fugiu, foi embora do Egito e passou 40 anos no deserto. Aí lá ele casou, ele teve o filho dele, ele trabalhou 40 anos como pastor de um rebanho de ovelhas, que era do sogro. Até que Deus mudou a fase. Deus disse: agora volta no Egito que eu vou contigo. E assim ele obedeceu. Foi ver as 10 pragas, Deus abriu o mar, Deus fez maná descer do céu, codornizes, aves voar bem baixinho para eles pegar e comer carne. Deus tirou a água da rocha, Deus transformou a água amarga em água doce. Deus fez coluna de fogo aparecer no céu durante a noite para esquentar eles. Botava nuvem em cima do povo, mais de 2 milhões de pessoas. Uma nuvem que protegia e que fazia sombra para eles não queimar, morrer de insolação no deserto. Deus fez muitas coisas extraordinárias, muitas maravilhas. Chegou um dia que Deus disse para Moisés: é chegada a tua hora de finalizar a carreira. A missão foi cumprida, tu trouxe o povo até aqui, o deserto, até o monte. A partir de hoje, quem vai levar esse povo é teu discípulo Josué, que vai levar daqui para frente. Ele vai fazer o povo herdar a terra prometida, aquela terra que mana leite e mel. Essa é a primeira geração dos mais velhos, do avô, da avó, dos pais mais velhos que não creram na promessa, que duvidaram da minha palavra, não acreditaram, todos vão morrer aqui no deserto. E os filhos dele vai ser liderado por Josué. E eu vou cumprir o que eu prometi na vida dos filhos deles. Porque eles passaram 40 anos no deserto, o povo só reclamando e duvidando de Deus, blasfemando de Deus. Morreram lá.
Essa é a única maneira, forma legal, permissiva, que Deus nos permite parar. Nos permite. Quando você chega no final de uma missão que Deus lhe confiou e você chega ali. Aí Deus diz, daqui para frente o outro vai remar no teu lugar. Daqui para frente, tua missão acaba bem aqui. Aí nós podemos finalizar com chave de ouro, porque foi fiel até o fim, amém? Mas por causa de uma dificuldade, nós não devemos desistir por causa de dificuldade. Nosso exemplo maior, Cristo. Jesus passou fome na terra? Passou sim. Você não lembra lá que ele passou 40 dias sem comer e sem beber no deserto? Cada dia obedecendo a Deus valeu por 1 ano. Assim como o povo lá no deserto passou 40 anos reclamando, fazendo o que era errado e morreu lá, Jesus passou 40 dias obedecendo para sair do deserto, para não morrer no deserto. Cada dia que Jesus passou de jejum serviu por 1 ano do povo de Israel lá, teimando, desobedecendo a Deus no deserto. A dívida foi paga. Jesus passou fome ali. Passou tanta fome que o diabo percebeu que ele estava com fome e veio fazer a proposta: transforma as pedras em pão, se tu é o filho de Deus. Porque ele estava com fome. Mas ele não desistiu do jejum, desistiu foi nada. Ele não desistiu do propósito que o Espírito Santo tinha dado para ele fazer. Porque quem levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo e para fazer os 40 dias de jejum foi o Espírito Santo. Porque ele sabe, o Espírito de Deus, que sonda a mente de Deus e que sabe todas as coisas, ele sabe o que vem pela frente. Então, quando ele chama a gente para um propósito de jejum, de oração, quando ele chama a gente para estar congregando, ouvindo a palavra, ser de Deus, ser um crente, vou dizer que é para você me entender, é porque ele sabe o que está vindo lá na frente. E ele quer o melhor para ti e o melhor para mim. Ele quer o melhor para todos nós. Como Deus é bom. Só que muitos dizem não, desistem no meio do caminho, quando as coisas ficam difíceis, quando o vento começa a soprar contrário, a pessoa desiste, solta o remo, deixa a vida lhe levar. E nós vemos aqui o exemplo de perseverança dos discípulos. Por isso Jesus veio socorrê-los, porque eles mesmo diante do vento contrário, da dificuldade de atravessar para o outro lado para chegar na próxima fase, eles não desistiram de remar. Eles continuavam remando mesmo com dificuldade. Eles tinham acabado de viver um milagre extraordinário que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E que 5.000 homens comeram desses pães e desses peixes. Que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Só que a Bíblia diz aqui que os discípulos não compreenderam o milagre que Jesus fez da multiplicação por causa da incredulidade, da dureza do coração deles.
Porque um milagre desse, de 5 pães e 2 peixes, comer uma multidão, era para eles estarem dançando na ponta do pé, glorificando a Deus e dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Só que ao invés disso, eles endureceram o coração. Porque tem coisas que eles queriam entender, explicar com a razão. E tem coisas, querido, que Deus faz na nossa vida, milagre, ninguém explica. Ou você crê, ou não vai viver. Creia em milagres, creia na bondade de Deus, creia nas recompensas da perseverança. Creia que se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, Deus vai prover, Deus vai sustentar, Deus vai cuidar, Deus vai alimentar, Deus vai te abençoar. Eita glória! Não tenha medo. Agora, a dificuldade das pessoas é as muitas desculpas, a dureza do coração, a lentidão de se posicionar no lugar que Deus quer. Aonde é esse lugar? Tem muitos que ficam assim, dando uma de que não sabe das coisas. Vou te dar aqui alguns exemplos simples. Eu não tenho dúvida que um desses lugares que Deus quer você é na casa de Deus. Ah, mas eu já errei tanto, eu já fiz tanto, eu já fui crente, hoje eu não sou mais, eu tô com minha vida toda enrolada. Sabe por que Deus é bom? Porque Ele é o único que quer a gente desse jeito aí. Por isso que Ele é bom, ninguém ganha de Deus não. Se já foi, Ele quer. Você rodou por aí, rodou, já descobriu que teu lugar é na casa de Deus? Se ainda não descobriu, hoje Ele está dizendo para ti: para de rodar por aí e volta para a casa do Pai, para Ele restituir a roupa, o anel, a sandália, a honra, a vida boa que você era feliz e não sabia que era. Volta para a casa de Deus. Lá é teu lugar. Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida de Seu Arco Verde. Estamos lá lhe esperando. Sua cadeira continua lá no mesmo lugarzinho, esperando. Em nome de Jesus Cristo. Seu lugar. Deus não quer que você saia de dentro de sua casa. Você abandone sua família. Você caia no mundo grande aí, destrambelhado, dando trabalho nas casas alheias. Deus não quer isso pra você. Agora, para permanecer numa casa onde tem muitos problemas, onde tem confusão, pode ser essa sua realidade, onde não tem provisão, alguém precisa começar dentro dessa casa a fazer as coisas do jeito certo. Ah, mas o fulano, ele não me respeita, ele não faz a parte dele, ele é bagunçado, ele é ignorante, eu não aguento mais, está difícil, ele me trai. Ou ela pode substituir pela palavra ela. Vamos botar o ela, que é para não dar confusão. Ela é briguenta, ela fala alto, ela me xinga, ela quebra as coisas, ela joga minhas coisas no mato, ela manda eu ir embora, ela não faz nada dentro de casa, eu não aguento mais ficar aqui nessa casa. Desse jeito eu não vou ter nada na minha vida, nem paz, eu não tenho. Se a sua casa está desse jeito, ou se a sua mente está pensando ainda dessa forma, você precisa
ser o primeiro a começar a pensar do jeito certo e fazer as coisas do jeito certo. E ser, olha só a palavrinha, perseverante. Perseverante. Igual eu ouvi um testemunho de uma mulher casada há mais de 30 anos, que ela descobriu que o marido dela, recentemente, ela descobriu que o marido dela estava pagando as contas de uma irmã dele. Prestações altíssimas de transporte, pagando um bocado de conta. Por quê? A irmã dele separou do marido, se ajuntou com outro homem mais novo do que ela, comprou um carro sem poder pagar. E aí o boy não é daqueles que sua a camisa, e começou as contas chegar. Aí ela ligou pro irmão mais velho: maninho, a prestação do meu carro tá atrasada. E fez aquele choro, aquele negócio, aquela comoção. E aí o maninho foi começar a remar no lugar dela e no lugar do namorado dela, que era quem tava usando mais o carro do que ela mesma. E aí, quando a esposa descobriu que os compromissos da casa estavam atrasando porque o marido estava pagando prestações e compromissos de uma casa que não era nem dele, porque não sabia dizer o não para a maninha. Aí, quando a esposa descobriu, aí o balde de leite foi pelo ar, o pau da barraca, um pau da barraca caiu e a tenda quase cai toda por cima do dono. Por quê? Porque as famílias, elas estão assim, tudo, algumas, que a minha tá fora disso aí, desse modelo errado, mas ainda tem muitas com o modelo certo, fazendo as coisas do jeito certo, mas tem umas que estão muito perdidas com esses tipos de problema, porque a pessoa não entende o que é que Deus quer dela, aonde é o lugar dela, aonde é a responsabilidade dela, para com quem ela deve ser responsável, ela deve cuidar de quem. Aí tá tudo assim misturado, não tem? Aí a esposa, que fazendo as coisas do jeito certo, na hora lá da confusão, disse: eu nunca fiz isso com nenhum dos meus irmãos, e olha que eu tenho não sei quantos. Eu nunca tirei da boca dos meus filhos para dar para irmão. Eu nunca tirei de você para dar para irmão. E por que você tá deixando as nossas contas atrasar para poder honrar as contas da casa da sua irmã? Ela não tinha o marido dela? Por que ela largou o marido dela, que era bom para ela, para ficar com esse outro mais novo do que ela? Pois agora ela vai aguentar as consequências das escolhas ruins que ela fez, que a conta tá chegando para ela pagar agora. Não é nós que vamos pagar a conta no lugar dela. Não foi ela que fez a escolha, pois ela vai colher os frutos da escolha que ela fez. E você vai voltar pro seu lugar. Que seu lugar não é lá sustentando a casa dela, não. O seu lugar é sustentando aqui em casa, porque é nós que somos a sua família. E aí, graças a Deus, o marido escutou o que a mulher estava dizendo e teve coragem de dizer não para a irmã dele. De dizer: minha irmã, eu lhe ajudei esses 2 meses, mas a partir desse mês não vou poder mais lhe ajudar, não. Porque eu tenho a minha responsabilidade para com a minha família, para com a minha casa.
Então, quando surge um problema dentro do lar, você precisa ser o primeiro a fazer a coisa certa. Porque quando você está fazendo a coisa certa, está na posição certa, primeiro Deus vai ser contigo. Você vai orar e vai dizer: eu não aceito isso aqui dentro da minha casa. Eu não aceito esse mal, esse devorador, esse destruidor entrando aqui dentro da minha casa. Eu não aceito. Você vai orar lá diante de Deus, lá no altar. Aí Deus vai te dar argumento e a vitória lá dentro de tua casa. Como essa esposa chamou e disse: eu não aceito vocês sustentar a casa dela lá não. E deu os argumentos tudinho pra ele. Por quê? Eu nunca fiz isso. Primeiro deles, eu nunca fiz isso. Eita, glória, mas é bom a gente nunca fazer isso. As coisas erradas. Porque muitas pessoas ficam se perguntando: por que eu tenho que fazer o certo? Para que nunca as pessoas fiquem jogando na tua cara quando tu for confrontar um problema. Os teus filhos não diziam assim: mas a senhora faz. Só está dizendo para mim não fazer, mas a senhora é a primeira que faz do jeito errado. Ou alguém vir dizer para você, marido, que você está errado. Porque você está fazendo do jeito certo. Por isso é bom a gente fazer as coisas do jeito certo. Casou, pois a sua responsabilidade é com a sua família. Quem é a família? Esposa, filhos. Tá difícil o casamento por busca a Deus. Ajuda de Deus, ouça a palavra de Deus, venha no culto da família ouvir uma palavra para você saber como resolver os problemas, como saber se relacionar dentro da sua casa, com as pessoas lá de dentro, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Todos nós precisamos aprender, porque nós não sabemos tudo. Aí você vem, porque quando uma situação aparecer, ou pensar de aparecer, Deus já lhe livrar daquele problema ali. E o que vai acontecer depois? Você vai ter uma família abençoada, uma família feliz, um casamento abençoado, você vai ser unido, uma família unida, e vai viver na santa paz de Deus. Por isso é importante a gente não desistir diante das dificuldades. A gente orar antes da dificuldade vir. Por que que Jesus andava acima do mar e os discípulos remando com dificuldade e não saía do lugar? À madrugada saíram de tardezinha e já era, o dia já quase estava para amanhecer, na metade da madrugada, e eles continuavam remando e não saía do lugar. Primeiro porque Jesus queria ensinar para eles que orar é bom. Que enquanto eles estavam remando na força do braço dele, Jesus estava lá no monte orando. Aí Jesus vem enfrentando o mesmo mar que eles estavam enfrentando, Jesus caminhando por sobre as águas, acima do problema, e para eles o mar era um grande obstáculo, um grande problema. Mas eles tinham a vantagem, fizeram uma coisa certa. Eles estavam indo na direção que Deus mandou eles ir, que Jesus mandou eles irem, e eles continuavam remando, mesmo com dificuldade, que é a perseverança. Tá difícil dentro da casa, tá difícil dentro do barco, persevera. Mas não faz do jeito errado. Eu vou ficar aqui dentro dessa casa e todo mundo tem que me aguentar, porque essa casa foi eu que comprei, é minha, e eu sou desse jeito assim, eu vou ficar assim, vou morrer assim. É um jeito errado de pensar e de falar. O seu lugar aí é dentro da sua casa.
mas fazendo a coisa do jeito certo. Eita glória! Fazendo as coisas do jeito certo. Se não sabe qual é o jeito certo, tem que continuar, perseverar em ouvir a palavra de Deus, porque Ele vai te dizer qual é o jeito certo, dia por dia. Hoje você está aprendendo que os problemas dos seus parentes, você deve deixar cada um deles resolver lá na casa deles. Não traga os problemas dos seus parentes para dentro da sua casa, porque você já tem os seus problemas, você já tem a sua família para cuidar, você já tem a sua responsabilidade. Como é que esses seus parentes problemáticos, eles vão aprender a fazer as coisas do jeito certo, que você está vendo que eles estão tomando decisões erradas? Eles vão aprender com as consequências dos erros que eles estão cometendo. E você deve perseverar em buscar a Deus, em ouvir a palavra de Deus, em orar, para que você possa crescer na fé, crescer em sabedoria, crescer em todas as áreas da sua vida, para você se tornar um bom exemplo para quem? Por de fora? Pode ser. Mas o objetivo maior de nós sermos bons exemplos, sabe para quem é? Os nossos filhos, que são os discípulos, são os Josués da nossa vida. Para que eles entrem na terra prometida. Eu vou me unir com a minha esposa, vou tratar ela com amor e ela vai me tratar com amor. Por quê? Porque nós temos que dar bom exemplo para os nossos filhos. Eu vou pagar minhas contas em dia, porque isso é certo, isso agrada a Deus, isso glorifica a Deus, para também dar bom exemplo para os nossos filhos. Eu vou manter o ambiente da minha casa organizado, calmo, tranquilo, sem gritaria, sem confusão. Por quê? Porque eu quero dar bons exemplos para os meus filhos. Eita glória! Porque é bom demais quando você ensina um filho e você diz assim: você já viu eu fazendo isso? Aí o filho diz: vi não, mamãe. Pois é, pois não faça isso aí não, que isso aí tá errado. Pronto. É bom demais fazer as coisas do jeito certo. Só não gosta do jeito de Deus, do modelo de Deus, da palavra de Deus, quem escolheu viver e fazer as coisas do jeito errado. Porque quem quer fazer as coisas do jeito certo vai amar e vai andar com sua Bíblia aonde você for, porque na hora que sobra um tempo você tá lendo ali, aprendendo. Eita, glória a Deus. Deixa eu ver aqui o que é que Deus vai me ensinar hoje. Tem muitas pessoas que estão com a vida cheia de problema, que era para você estar desfrutando de uma vida de paz, uma vida feliz. Sabe por que não tá? Porque você tá trazendo problema lá do fulaninho, da fulaninha, e tá trazendo para dentro de sua casa. E eles são desobedientes, não ouvem a voz de Deus, aí os problemas deles terminam vindo para você. Então deixe eles aprender algumas lições por lá. E você busque a Deus. Se já está buscando a Deus, busque ainda mais. Se não está orando, começa a orar. Perseverar em fazer a coisa do jeito certo. Ah, mas meu filho ainda faz isso aqui do jeito errado. Minha esposa ainda faz isso aqui que tá errado. Meu marido ainda faz isso aqui que tá errado. Pois ore e continue fazendo as coisas do jeito certo. Que Deus vai vir te socorrer. Ele veio andando sobre as águas para socorrer o discípulo que estava fazendo a coisa certa, remando com dificuldade, mas estava remando.
porque eles tinham uma palavra de destino, uma palavra de direção, eles tinham que chegar do outro lado. Jesus disse, botou eles no barco, disse, agora atravessem e vão pro outro lado, porque a próxima missão é lá do outro lado. E ali eles, com dificuldade. Tinha problema no barco? Tinha vento contrário? Tinha. Mas eles estavam remando até que chegou a hora. Aí Jesus disse, vou lá socorrer eles. E eu creio que você que está precisando de socorro, o socorro está chegando. Em nome de Jesus. Jesus vai te ajudar. Quero orar por você. Grande Deus e eterno Pai, eu oro. Eu oro por cada um dos nossos ouvintes, pela libertação da mente. Essa pessoa que diz, o meu jeito é assim, eu nunca vou mudar, eu sou assim, Pai. Eu quero que a tua palavra mude essas frases. Eu estou em crescimento, eu estou em mudança, eu estou em avanço. Cada dia Deus faz algo novo, muda coisas novas, traz coisas novas para a minha vida, e as coisas velhas vão ficando para trás e tudo vai se fazendo novo. Eu vou deixar Deus me mudar naquilo que eu preciso ser transformado. Eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou fazer mais, eu vou buscar Deus mais, em nome de Jesus. E se eu já estava fazendo as coisas do jeito certo, agora que eu vou fazer, eu vou perseverar, porque o Senhor vai me ajudar. Oh, glória a Deus!